Na matéria de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver preposições, combinações e contrações. A boa e a má notícia. 6 homens sobem com uma caixa muito grande pelas escadas de um prédio. Quando estão no 6º andar, um deles resolve ir ver quantos andares ainda faltam. Volta e diz: tenho 2 notícias, uma boa e outra má. Qual delas vocês querem que eu conte primeiro? E os demais respondem: conta a boa, deixa para contar a má só quando chegarmos. Está bem. A boa notícia é que só faltam 4 andares. Mais animados, eles continuam subindo a escada com a caixa e quando finalmente chegam ao 10º andar, um deles pergunta: afinal, qual é a má notícia? E o outro responde: é que estamos no prédio errado. Um texto popular adaptado. Combinações. Quando a preposição a se combina com o artigo o ou com o advérbio onde, as palavras formadas são chamadas de combinações. Então, veja só: preposição a mais artigo o ou os, a combinação que forma é ao e aos. A mais advérbio onde, a combinação aonde. Atividades. Retire do texto a boa e a má notícia, uma frase na qual haja uma das combinações acima e escreva a seguir. Então, nós podemos escrever ali, ó. Olha ali, quase no final, de baixo para cima, 4ª linha. Chegam ao 10º andar, vírgula, um deles pergunta, 2 pontos, tá? Pode escrever essa frase. Chegam ao 10º andar, vírgula, um deles pergunta. Olha o ao ali, combinação do a mais o, ao. Questão 2. Complete as frases com as combinações ao, aos ou aonde. Letra A. Alguém sabe aonde ele vai? Escrevam aonde aí. B. Devagar se vai ao longe. C. Vamos ao teatro? D. Aviso aos navegantes. Ondas e ventos fortes. Agora, contrações. As preposições de, em e per podem ligar-se a artigos, pronomes e outras palavras, formando novas palavras chamadas contrações. Preposição mais artigo. Veja no quadro ao lado a contração das preposições de, em e per com os artigos definidos a, o, as e os. Então, de um lado, nós temos as preposições e do outro, os artigos. Então, de mais a, dá. De mais o, do. De mais as, das. De mais os, dos. Em mais a, na. Em mais o, no. Em mais as, nas. Em mais os, nos. Per mais a, pela. Per mais o, pelo. Per mais as, pelas. Per mais os, pelos. Preposição mais pronome. Observe no quadro ao lado a contração das preposições de e em com os pronomes pessoais ele ou ela e os definidos esse, essa, este, esta, aquele, aquela e isto, aquilo. Então, vamos lá. De mais ele, dele. De mais ela, dela. De mais esse, desse. De mais essa, dessa. De mais este, deste. De mais esta, desta. De mais aquele, aquela. De mais aquela, daquela. De mais isto, disto. De mais aquilo, daquilo. Em mais ele, nele. Em mais ela, nela. Em mais esse, nesse. Em mais essa, nessa. Em mais este, neste. Em mais esta, nesta. Em mais aquele, naquela. Em mais aquela, naquela. Em mais isto, nisto. Em mais aquilo, naquilo. Atividades.
3. Complete as frases com as contrações das preposições com os artigos definidos. Então, vamos completar. Letra A. Antes do final desse ano, neste mês de novembro, quero fazer parte desse time. Letra B. Os mamíferos respiram pelos pulmões, os peixes pelas brânquias. Letra C. Eu cuido dos meus problemas, você cuida dos seus. Letra D. Eu nasci lá na Serra da Costela, nos limites da... Questão 4. No texto a seguir, circule as contrações das preposições com os pronomes. Daquilo ele não esquece, pois nessa noite, naquela casa assombrada, ninguém conseguiu dormir. Daquela hora em diante, nela ouvia-se passos desses que ouvimos quando alguém naquela família resolve assaltar a geladeira. Então, vamos circular, tá? Circule ali no começo já. Daquilo, depois, circule nessa, depois, circule naquela, depois, circule daquela, depois, circule nela, depois, circule desses e depois, circule naquela. Muito bem. Questão 5. Indique o processo das contrações das preposições com os pronomes. Letra A, naquela. Então, vocês vão escrever aí na frente. Qual que é a formação de naquela? É em, o sinalzinho de mais, aquele. É naquele, perdão. Naquele, em mais aquele. B, disto. De mais isto. C, desse. De mais esse. Letra D, nela. Em mais ela. Certo? Completamos a atividade. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.